me chamo Graziele, sou acadêmica de enfermagem do Centro Universitário Unieuro. Estou aqui hoje na residência da professora Ana Paula, que tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, e o nosso trabalho de projeto integrador 1, uma matéria ministrada pela professora Gabriela Silvestre, é sobre a diabetes tipo 1 no cotidiano familiar. Viemos hoje fazer uma entrevista com ela e a sua família. Ela tem uma filha que tem o diagnóstico e a outra não tem, e o esposo. A gente veio ver como que funciona a questão de rotina deles, como é a alimentação, como mexe no cotidiano deles, tanto emocional quanto a questão de como ensinar e tudo isso. E as meninas vão falar mais um pouco sobre o nosso trabalho. Eu sou Geissimar, acadêmica de enfermagem, e o nosso projeto tem como objetivo mostrar um olhar diferenciado para quem não conhece o cotidiano de quem convive com diabetes tipo 1 no dia a dia. Aí a gente trouxe desafios e também aprendizados durante a convivência. Oi pessoal, eu sou a Giovana. Então, a gente veio conversar com a nossa professora, que ela é mãe, enfermeira e doutora, diagnosticada com diabetes tipo 1. E logo em seguida, anos depois, teve sua filha diagnosticada também com a doença. Então vamos lá conhecer. Olá, meu nome é Milena Tavares, sou acadêmica de enfermagem. Viemos, através desse vídeo, agradecer à professora doutora Ana Paula Pacheco por abrir a porta do seu lar e partilhar conosco essa vivência tão rica. E você que está assistindo, desejamos uma ótima experiência. Olá, hoje estamos com a professora Ana Paula, professora e mãe, e a gente vai falar um pouco sobre a diabetes tipo 1, que é o diagnóstico dela. E ela também é mãe da Júlia e da Clara. E a Clara tem o diagnóstico de diabetes tipo 1. O que é diabetes pra você? Bom, mistura um pouco, né, dos conceitos, porque diabetes pra mim é a condição que eu sempre tive, ao mesmo tempo é a carreira profissional que eu decidi seguir, pesquisar, e sou apaixonada em poder falar sobre isso. E ao mesmo tempo foi um susto recentemente, uma nova descoberta de um papel de ser a mãe, né, de uma paciente com diabetes tipo 1. Então são visões diferentes que eu tenho. Uhum. E como foi o seu diagnóstico? Foi muito nova, né? Como foi pra você? Aquele momento, você se recorda de como foi, como você reagiu? Eu me recordo do dia em que eu fui diagnosticada, eu tinha 5 anos. Faz muito tempo, mas eu me recordo do dia, do momento, de como foi, do médico que me atendeu. Tenho contato com ele até hoje, inclusive. Bom, para criança eu acho que é tudo mais leve e indefinido, né? Porque assim, o que é isso? O que significa? Eu tenho isso, mudei o meu estilo de vida, mas o que é exatamente? Então a gente não, enquanto criança, não tem essa informação toda. É mais o que passam pra gente. O que pode, o que não pode ser feito, as mudanças que tem que ser feitas. Mas acho que eu segui bem, né? Assim, tive uma fase, não vou dizer que foi sempre perfeita, a minha fase da adolescência acho que foi um pouquinho rebelde, no sentido de o que foi privado, né? E então eu tinha alguns escapes ali de comer doce. Mas que, inclusive, por eu passar por isso e lembrar disso, eu sei que não é fácil hoje, né, para as pessoas, para os pacientes que eu oriento e para minha filha em casa. Mas, graças a Deus, hoje não tem mais isso, né? Não pode comer, não pode fazer. Tem como fazer, tem como comer, mas do jeito certo. Quais foram os maiores desafios? Você lembra no tempo da escola, da faculdade? Houve algum momento que alguém chegou, fez alguma brincadeira, algo assim, que você se recorda? Olha, o meu maior desafio foi a falta de informação que chegou a mim. Então, assim, na verdade, que não chegou, né? Os profissionais, era tudo, acho que foi um período de evolução sobre as informações, mas tem muitos estigmas, muitos tabus, né? A gente fala de diabetes, é muito relacionado ao tipo 2, então todo mundo acha que você tem tipo 2. Ah, mas você comeu muito doce, nossa, meu vizinho perdeu o pé, meu parente ficou cego, né? Aí já... Peraí, né? Então, na verdade, não. Você tendo uma condição e um bom cuidado, você vive uma vida muito saudável. Inclusive, mais saudável que muitos que não têm. Porque então, você tem essa necessidade de estar saudável sempre. Né? Alimentação, atividade física. Então, assim, acho que os desafios foram a falta de informação. Eu fui atendida por uma médica, por exemplo, que disse, você não vai poder engravidar. Naquela época, como assim, né? Já tomou um susto, né? Então eu era muito jovem para escutar aquela mensagem. Você não pode praticar atividade física. E eu era atleta, né? Então eu dizia, como assim? Tá tudo errado.
Então, assim, a informação foi evoluindo, a medicina foi evoluindo, mas o que me fez tornar uma profissional na área para dizer que eu quero ser uma profissional perfeita. Em que sentido? Ter a empatia e conseguir fazer, assim, que o paciente, a pessoa que esteja ali comigo, consiga entender, compreender e não sofrer. Como você sofreu, né? Exatamente. E qual foi o momento que você falou assim, eu quero fazer enfermagem, ou não houve esse momento, assim, de escolha em relação a... Você já falou, né, que a sua profissão influenciou muito porque você queria passar essa informação, essa mensagem que você não teve. Mas teve alguma influência? Eu quero ser enfermeira e fazer uma especialização tal para isso? Não teve. Não teve. Na verdade, eu estava em dúvida na época, né? Pensei, tem nutrição por conta dessa parte alimentar, mas esse seria algo mais restrito. E a enfermagem veio por consequência no sentido de cuidar mesmo, né? Cuidar de pessoas. Então, seria uma porta de entrada para essa área de cuidar. Né? E tanto que a minha pesquisa, eu fui entender melhor sobre diabetes, não foi nem durante a faculdade, foi depois. No sentido de, eu tinha como paciente, né, as informações, mas depois que eu consegui continuar na área da pesquisa, de aperfeiçoamento, de especializações, e eu tive uma pessoa na minha vida nessa caminhada, que foi uma enfermeira, que ela me ajudou muito, assim, me guiou e viu ter um outro olhar pelo diabetes. O seu mestrado foi específico em quê? Educação e Saúde na área de diabetes. É um projeto que eles têm na Europa. São 11 países, na verdade. É um projeto de educação e saúde específica para diabetes tipo 1. É como se fosse uma metodologia específica. Em algum momento você já sentiu que ajudou um paciente, assim, que você se recorda? Um momento que você falou assim, meu Deus, como... Não é nem que eu amo a minha profissão, mas que deu certo o que eu estava procurando em relação a passar informação para outras pessoas. Graças a Deus, com muita frequência. Eu tenho esse retorno. Eu falo assim, não é dinheiro que pague, não é coisas materiais que pagam, é o retorno do paciente. E ele olha para você, ou a criança, ou o familiar, e fala, nossa, era isso que eu precisava saber, né? Ou pequenas informações, mas pequenas mesmo, assim, a ponto de dizer, olha, você não precisa deixar de ir para a praia por causa da sua insulina. Né? Você leva dessa forma, ou eu já vi situações na rua, sem ser pacientes meus, mas ver eu aplicando ali, falando, mas você aplica aqui, você não tem que ir para casa, deixar a caneta lá na geladeira. Eu digo, não, você pode ter uma vida normal. E aí a pessoa, com aquela informação, fala, nossa, eu estou há anos assim, né? Então, desde pequenas falas até persistentes encontros para poder dizer que você pode ter uma vida muito boa. Como foi para você receber o diagnóstico da sua filha? Na verdade, eu mesma fiz o diagnóstico dela, né, em casa. Então, para mim, foi um susto, posso dizer desespero, acho que cabe bem esse termo. E nas primeiras horas ali, eu tive uma negação. Né? Em que sentido? Eu não queria acreditar, eu dizia, não, é coisa da minha cabeça, como eu trabalho sempre... com pessoas que abrem esse quadro, então eu pensei, estou vendo coisas. Mas não quis acreditar. Não quis. Teve emagrecimento rápido, muita sede, né, que é a polidipsia, e fome também. E estava um período de férias, então eu ainda pensei assim, bom, criança em casa, criança com fome. Né? E tentando respostas para dizer que não era aquilo, até que eu acordei e enfrentei. Então, isso eu falo, mas questão de poucas horas, né? De um dia para o outro, e eu estava ali protelando. Então, eu verifiquei a glicemia dela e deu o HI, que é o máximo, né, no glicosímetro. Então, imediatamente, aquilo ali eu... Já te assustou, né? Muito. Foi uma confirmação, né? Mas mesmo com aquele HI ali no glicosímetro, eu não quis acreditar. Aí já foi pro médico, já foi fazer... Já. Eu mesma apliquei, eu fiz a contagem da dosagem da insulina nela, antes mesmo. Porque como foi muito rápido, eu sabia que ela não tinha aberto quadro de cetoacidose. Que quando tem esse quadro já instalado, não pode aplicar a insulina ali subcutânea, né? Tem todo um processo. Mas, enfim, e aí eu calculei, pedi pra que ela confiasse no que eu tava fazendo. E segurei ela, apliquei ali, que ela também não queria deixar, né? Ela se assustou, né? Assim, sim, ela não entendeu por quê, qual o motivo, por quê, né? E aí fomos, né? Falei com meu esposo, ele não tava em casa na hora, e a gente foi pro hospital pra fazer os próximos passos, né? Como você passou para ela essa sua experiência que você já tinha? Olha, ela via que a minha vida realmente já era
tranquila, né, em relação à alimentação, não tinha restrições, eu tinha cuidados. Então, assim, vou comer, aplico, né, meço. Mas você já quanto tinha a isso. explicado pra ela alguma vez, assim, o que você tinha? Ela sabia que era diabetes, né? E sabia que eu precisava aplicar, tanto que ela às vezes falava, mãe, você já aplicou, né? Aquela coisa assim, mas sem entender de fato o que era, né? É algo mais superficial. Então eu tive que explicar de uma forma melhor. Inclusive tem um gibi que explica sobre isso. Na escola ela levava, porque as crianças, as coleguinhas perguntavam, e ela lá explicando o que era diabetes. Então ela conseguiu entender a situação em si com mais detalhes. Ela entendia que era alguma coisa, mas ela entendeu com mais detalhes, né? E tem aquela fase de por que aconteceu comigo, né? Querendo respostas que a gente, como adulto, também não tem, muitas vezes. Não é comum, né, passar de mãe para filho. Ali, uma variação de 1 a 4%. E geneticamente na nossa família também não tem. Então, bom, alguma coisa surgiu ali, né, entre mim e ela. Uma construção, né, de um certo cuidado, Sim. que aí agora não ia ser só pra você, ia ser você e sua E filha. uma parceria, assim, no começo eu foquei tanto que às vezes eu acho que Esqueci de todos de você. esses anos eu pensei, nossa, eu acho que eu não apliquei a minha insulina, porque eu tava ali nela, né? Aplicou, mediu e tentando ter um equilíbrio de também não pressionar demais, né? Porque a gente sabe dos riscos. Então, se não está bem cuidado, tem os riscos, né? Os possíveis riscos. Então, eu como profissional, sabendo disso, e como mãe, tendo esse medo, esse receio, eu tenho que ter o equilíbrio de falar, calma. O meio termo de explicar e calma, agir como mãe que também, né? Precisa, mas tem que ter o tempo dela ali também. Então, fica ali, na corda, equilibrando. O que precisa ser feito, o que deve ser feito, como deve ser feito. E a informação a gente tem, mas o cuidado é diário. A gente precisa estar construindo isso aí, né? Pra ela poder ter esse acolhimento também. Não assim, ai, minha mãe vai me cobrar. Se eu fiz, se eu não fiz, se eu medi, se o que eu comi. Mas não, pelo contrário, pra ela chegar e falar, mãe, o que eu faço? Como que eu faço? E agora? Né? Então, às vezes, a glicemia dá boa, igual hoje de manhã, a gente vibrou. Nossa, que coisa boa. E quando dá alta, às vezes ela chora, ela fica triste. Eu falo, calma, vamos resolver. Então, eu tô tipo assim, ai, deu alta. Mas eu falo, calma, vamos resolver. E como você lidou com a autonomia dela? Em relação a ela mesma aplicar, a gente viu aqui hoje, né? Ela mesma faz a aplicação, ela já sabe o momento de aplicar, como ela se sente. Como você lidar com isso todos os dias? Olha, eu acho que eu tô vendo, assim, a história pela segunda vez. As mesmas questões que eu tive lá atrás, ela também. Então, assim, eu comecei a aplicar com 5 anos, né? Eu mesma. Com o incentivo da minha mãe, do meu pai. E o incentivo foi assim, tem que viajar nas férias. Então, a gente vinha pra Brasília e eles voltavam pra trabalhar. Então, eu ficava com vó, com parente. Quando eu tive o primeiro ano de diagnóstico, eu tive que voltar. Então, a minha irmã ficou e eu voltei, porque eu tinha que aplicar, e aí eles falavam... Tinha que ter um cuidado que eles achavam que eles que tinham que fazer. tomar conta. Aí minha mãe e meu pai, eles falaram assim, se você aprender a aplicar, eu te trago de volta. E aí, no dia seguinte, eu já estava lá querendo aplicar. Claro que não foi tão rápido. Nas férias seguintes, eu fiquei, né? Eu pude ficar com a família enquanto eles voltaram a trabalhar. E pra Clara foi a mesma coisa. Quando meus familiares, né? A tia Mi, minha irmã, meu sobrinho, eles vieram e ficaram na casa do vovô, meu pai. E aí eu falei assim, é agora. Você vai aprender a aplicar pra você poder ir. É aqui na cidade mesmo, né? Não era outra cidade, porque eu acho que eu não ia dar conta ainda. Mas... E foi assim. Ela aprendeu num dia, aprendeu no outro, treinou, né? No outro e foi. Eu falei, agora você com auxílio, né? Minha irmã junto, meu pai. Aí ela foi. E ela sempre deixou você participar desse momento, né? Não ficava com vergonha, essas coisas assim, não. Não, de jeito nenhum. Ela tem vergonha, assim, mais quando tem que aplicar, né, no glúteo, assim, que aí tem que ser no cantinho pra ninguém ficar vendo, mas isso é normal. Mas na perna, na barriga, no braço, aí tudo bem. As outras pessoas por perto, tudo bem. Algum momento, assim, que você se recorda, que foi muito marcante pra você, pro seu marido? Olha, eu acho que nesse decorrer, são 2 anos já de diagnóstico, tivemos alto e baixo com ela no sentido dela aceitar ou dela enfrentar. E quando ela faz alguma coisa e dá certo, ela vê que deu certo, a forma que ela se cuidou e sorri, pra mim eu acho que é o momento que eu falo, ela tá superando. Porque tem muitos momentos tristes, sim, às vezes ela tá brincando, tem que interromper, ela tá com os amiguinhos, tem que chamar, filha mediu, filha aplicou. E eu sei que é, né, desconfortável pra criança, enfim. E a gente ficou com uma parceria assim, mãe, você aplicou?
Aí, opa, e você? Mãe, vamos ver quanto que tá a sua glicemia? Deixa eu ver quanto que tá a minha. Aí a gente fica meio que uma competição, assim, pra ver quem tá melhor. Mas uma competição boa, uma competição saudável pra dizer, né? Uma tá ajudando a outra. Porque mesmo eu tendo informação, sendo profissional da área, eu sei também que não é perfeito, né? Eu também vou ter hiperglicemia, eu também vou ter situações que eu vou precisar ali de entender por que tá desalinhado ou não. E o emocional interfere muito, né? Então, assim, na escola, era a minha maior preocupação. E, graças a Deus, ela conseguiu lidar bem, aplica sozinha, mede, os professores já entendem, né, a questão. Então, acho que não teve um momento marcante, mas algo da gente construir ali de sermos parceiras nessa. E como funciona a família toda em si? A irmã, o pai, como funciona? Tem alguma dinâmica, algo assim, que vocês seguem? Bom, a pequenininha, ela já entende, ela quer ajudar na contagem, né? Ela fala um pra fruta, um pra correção, só que ela fala de ouvir, ela não entendeu ainda, mas ela sabe que tem que corrigir, tem que aplicar porque vai comer, tem o horário. Clara, você já aplicou a insulina? Então fica nessa conversa. Às vezes é bom, às vezes dá briga. Mas à noite, normalmente, eu tô mais cansada, assim, aí eu deixo pro meu esposo, falo, se tiver que... Antes de dormir, ele às vezes é o último a dormir, então eu falo, antes O seu de esposo? dormir, Aí fica essa parte, fica com ele. Porque eu já tô lá na cama. Antes de dormir, você vai lá e lembra de ver quanto que tá. Porque às vezes tem que aplicar mesmo com ela dormindo, né? E se tiver muito baixa também, a gente acorda ela. E o que você passaria para uma mãe que tem um filho que tá tendo esse diagnóstico agora, ou que pode ter um possível diagnóstico do seu filho por ela já ter a diabetes, assim, um olhar de mamãe passando um conselho para outras mães que vão ver esse vídeo? É interessante a sua pergunta, porque eu sempre dei conselhos como profissional, né? Eu falo, a verdadeira empatia, aquele sentimento de empatia, foi desde que eu tive o diagnóstico. Eu falo, nossa, eu entendi o que é estar realmente no lugar daquela mãe, né? Daquela pessoa. Porque, assim, apesar da gente saber que vai dar tudo certo, porque vai dar tudo certo, é o medo de mãe, né? A gente fala, poxa, a gente não O quer que o nosso instinto de filho... querer proteger o seu filho a Isso. todo custo, A gente né? não quer que ele sinta, você dá conta, mas, né, por que ele tem que passar por isso? A gente não quer que passe por isso. Então, acho que o conselho que eu daria respire fundo, confie e acredite num cuidado, no tratamento ideal. O ideal não é o que é bom para todos. O ideal é o que vai dar certo para ele, o que vai dar certo para ela, né? Apesar da gente ter protocolos, não tem aquela receita única para todos os pacientes, não tem. E não ver isso como um padrão que, por exemplo, você teve uma forma de ensinar a sua filha, mas outras mães podem ter outras formas de ensinar, outra dinâmica. Até porque tem mães solo, né? Mãe que é só a mãe e a filha, não tem o apoio do pai para fazer aquele cuidado à noite. Mas sempre procurar, né? A sua forma ideal de ensinar o seu filho, de se adaptar com aquele momento, com esse diagnóstico. Né? E todos têm que participar, né? Assim, o dia todo. Vô, a Todos. tia, todo mundo. É né? verdade. Então foi isso, gente. Oi, gente, agora a gente vai falar aqui com a Clarinha e ela tem diabetes, ela foi diagnosticada, a gente vai fazer só algumas perguntinhas pra ela, viu? Eu perguntei pra ela aqui como que ela se sentiu, né, quando você descobriu que você estava com diabetes. Mas você falou que não sabia. Não lembro. Não lembra, né? Mas foi com quantos anos? 6. Aí foi com 6 anos. E pra você, como é que é sua rotina? Conta um pouquinho pra gente. Eu todo dia tenho que medir, aplicar. Quando eu acordo, todas as 9 da manhã, eu tenho que aplicar minha insulina, que é a Lantus. Aí eu aplico 11 unidades, às vezes vai aumentando, diminuindo. Tipo hoje que eu abri uma nova, eu apliquei 10, mas aí depois eu vou continuar aplicando 11. Aí quando eu ficar aplicando maior, eu vou aumentando a quantidade. E aí eu conto a insulina pra comer, e tenho que contar tudo direitinho, as coisas. E é isso. E você aplica ela sozinha, né? Ou você precisa de ajuda? Eu aplico sozinha, todas. E ela tava mostrando pra gente, pessoal, que ela tem um livrinho de receitas e uma caixinha especial pra ela. Você pode explicar pra gente? Mostrar? É uma caixa aqui que eu fiz, que tem uns doces pra quando a minha glicemia cair. São os meus doces que tem. Aí tem vários doces, balas, porque quando a minha glicemia cai, assim, só que esses é pra quando eu sair de casa. Porque quando a minha glicemia cai aqui em casa, eu como iogurte, algumas coisas assim. Como é que é a sua alimentação? Você come tudo direitinho? Tem coisa que você não come, não pode comer? Ou você come qualquer coisa? Tudo direitinho, como qualquer coisa. Inclusive eu tenho 2 livros de receitas que eu gosto de fazer receitas e várias coisas. E aí eu também, eu faço todos, eu como
eu como normal. Eu só preciso aplicar. E você gosta de fazer essas receitas, né? Sim. Mostra a sua receita. Mostra pra gente. Qual a receita favorita que você gosta de fazer? Nesse livro, eu acho que eu prefiro. Deixa eu. Esse bolinho de chocolate. Mostra aqui, ó. O bolinho de chocolate. E a mamãe deixa você comer quanto, normalmente? Eu nunca fiz, mas me dá vontade. Ah. E quando você faz o biscoito, você come quantos? Não sei, 3. E aí eu também gostaria de fazer esse biscoito. Você conta tudo? Você conta cada coisinha? Sim. Carboidrato, proteína? Sim, os minerais, as proteínas não contam, né? Aí, Mas o que vai aumentar a sua glicemia, né? sim. Aí você acorda de manhã, faz a contagem, Sim, porque tem às vezes que tá, tipo, 300, tá muito alta. aí não pode comer muito. É, e tem, tipo, macarrão, lasanha no almoço. E aí tem que aplicar bastante, tem que contar direitinho, não comer muito. No café da manhã, almoço e jantar. Aí sempre tem que fazer essa contagem. Sim. Ah, e você faz toda vez antes de comer? Sim, por exemplo, hoje no café da manhã ele deu 90. E aí eu apliquei 4, porque eu apliquei uma pro caqui que eu comi, pro mamão e uma pro pão. Ah, tem E duas pro pra pão. cada alimento. É, foi 4. Entendi. Aí quem te explicou sobre isso? A minha mãe. Aí ela foi te ensinando todo dia quanto que era cada alimento. Sim. Aí você foi memorizando. Sim. Não tem nada pra anotar? Você anota alguma coisa? Não, tem tipo bolo desse tamanho, ele tem só isso, 3 unidades, porque tem muito açúcar. Aí você já pegou, né? Quantas unidades de cada coisa você tem que tomar. Sim. E o copo de suco? Aí pro copo de suco tem uma quantidade. É tipo uma, duas, dependendo 3. E quando você faz aquele seu biscoitinho lá, você coloca quantas unidades? Aquele, O bolinho. O bolinho, sua receitinha você conta assim. umas 2, 3 ou 4. Depende da quantidade de açúcar, né? Isso. E a caixinha de reserva é pra quando você Vai sair de sente casa. que caiu. Aí você já leva lá na bolsinha? Sim. Uma galinha. E ninguém pode mexer na caixinha. A Nem a caixinha é Ju. sua. Ela não deixa mexer na caixinha. Ah, sim. E aí pra escola, quando você vai tomar o lanche, comer o lanche, como que é? Eu vou na sala, às vezes no intervalo, ou 2 minutinhos ainda eu começo na sala e aplico, que todo mundo da sala já sabe. E aí eu desço pro lanche. E os seus amiguinhos, eles te apoiam? Eles te ajudam em alguma coisa? Não, eles ficam lá comigo e depois eu já pro intervalo. Ah, tá. Às Aí vezes, você explica pra eles como funciona. mais ou menos. Ninguém Nossa. nunca te perguntou? Não. O lanche é lá na escola mesmo ou você leva de casa? Eu levo de casa e às vezes compro. Aí sua mãe já explica e você também já sabe, né? Quando você leva de casa uma fruta, por exemplo, esse aqui é 2 unidades, é? Ah, sim. Ah, você é muito inteligente, então. Você é toda corajosa. E quando tem educação física, você já sabe mais ou menos? Aí eu aplico uma menos. Uma a menos? Aí quando você vai pro judô, né? Que você faz? Aí quando você vai pro judô, essa é a sua educação física, tem na escola e tem o judô, né? Eu tenho uma educação física na escola, aí eu ajudo um outro esporte, que aí aumenta minha glicemia quando eu faço, eu tenho que aplicar. Aí às vezes aumenta, às vezes abaixa. Aí você já fica de olho, né? Aí quando aumenta, Eu aplico, quando abaixa eu como doce. já leva o E doce você- pra emergência. Não, mas normalmente cai um pouco depois, não na hora. Ah, sim. Depois do exercício. É porque quando Aumenta eu como, na hora, né? a insulina tem que fazer 2 horas do efeito. Então, não demora. Ah, sim. Mas você faz tudo normalmente, as suas práticas de exercício, né? Já fez quantos? Quais Esportes, ginástica, judô, natação, balé. Ah, fez bastante. Aí pra tudo você tem um cuidadozinho, né? Sim, E a mamãe te explica. Aí quando você sente que caiu, você fica muito preocupada, você liga pra mamãe, pede pra alguém ligar, ou você já Na sabe lidar com aquele na momento? escola. Na escola, no judô, quando acontece No assim. judô, eu subo pra casa, às vezes eu levo O doce. judô é aqui? No condomínio? E na escola, eu boto uma bala, alguma coisa, né? E vou lá na sala da tia Gisele, que é a coordenadora, e ela liga pra minha mãe. Ah, Mas você não fica desesperada quando abaixa? Não, só ficou um pouco fraca. Ah, tá. aí você fica esperando a mamãe, né? Pra chegar. Não. Ou ela te fala o que tem que fazer. Ela me fala que eu tenho que comer mais, sim. Aham. Mas eu não vou embora não, porque depois eu melhoro. Ah, sim. Ah, Então que você bom. já sabe se controlar, né? E alguma criança? Você já se encontrou com alguma criança que tem também a diabetes? Já. Você tem amigo? conversou, se identificou? Não. Só viu mesmo. E Você não fala. tem nenhum amiguinho que tem, né?
Não, é minha mãe. Só sua mãe. E a minha tia, que tem diabetes tipo 1 também, é minha tia. E elas são suas amigas, né? Que vocês compartilham sobre como aplicar, como elas que te ensinaram, né? Mas é mais da mamãe. Mas isso também não é um problema, você não ter um amiguinho que não tenha, né? Você convive com todos normal, né? Sim. Então é isso, dá tchau. É isso, dá tchauzinho. Gente, ela é muito corajosa, viu? Juju, como que você faz pra ajudar a mamãe e a irmãzinha quando elas estão se sentindo fracas? Eu pego doce. Na verdade, eu vou lá na geladeira pegar a minha caixinha de chocolate e dou o chocolate. Sério? Uhum. Meu Deus, você acha a mamãe corajosa? Sim. Muito? Sim. E a irmãzinha? Sim. Muito ou pouco? Sim. E essas daqui, ela ajuda vocês? Sim. Como é o nome dela? Barbie. Que legal. O que você tem aí na mão? Pra você. Uma balinha! Vamos mostra aí pro pessoal. Balinha de borracha de miçanga. Que legal. Dá um beijo na tia agora. Que Pra fofinha. você. Ai, que fofinha. Obrigada, um abraço. Olá. Gostaria que você explicasse um pouco da experiência em como você ajuda a sua filha a controlar a glicemia no dia a dia. É Geisa, né? Isso. Geisa, João Paulo, vamos lá. Como funciona? Cobrança. Eu acompanho de perto, assim, desde a medição à noite, às vezes, se necessário, na madrugada, quando a gente sabe que teve uma oscilação durante o dia, e cobrando muito para elas poder seguir, porque um deslize, um esquecimento aumenta, dá um pico, enfim, a gente perde o controle ali naquele momento, né? Então, assim, é uma cobrança e uma parceria, né? É tudo feito com... A cobrança vai junto com muito amor. Em relação à sua esposa, como você enxerga ela diante dos desafios, da força que ela tem diante dos desafios com diabetes, tanto como mulher quanto mãe? Como mulher, não tenho o que falar, né? É excepcional. Então ela se vira, nunca me deu trabalho quanto a isso. E às vezes eu particularmente esqueço, ela tem uma autonomia que não tem palavras. Como mãe, o jogo muda um pouco, né? Assim, o emocional é mais forte, mas ela facilita a vida, né? A vida da Clara hoje é basicamente, a gente não tem esse peso, né? Porque ele é diabético, não tem nenhum tipo de limitação. Ela tá sempre aí disposta a apoiar, a ajudar. Às vezes fica mais emotiva num momento que fica a frustração de um descontrole durante um dia todo, mas em contexto geral assim, extraordinário, né? É mãe mesmo. Em relação à Clarinha, o que mais te emociona ou te orgulha nela no cotidiano convivendo com diabetes? Ela é uma criança que segue a mãe nesse contexto, né? Assim, ela é muito forte. Obviamente, às vezes ela emocionalmente fica um pouco abalada, fica um pouco frustrada com a situação, mas ela tem que lembrar, a gente sempre reforça que a gente tem que agradecer, por mais que sejam coisas ruins, que a gente não quer para nossos filhos, mas enfim, tem muita coisa aí pior, né? Então, assim, a gente tem que agradecer o que a gente tem, a gente vive uma vida normal e ela tem muita autonomia e consegue se virar muito bem. Muito obrigada por compartilhar sua experiência. Oi, gente! E agora vamos acompanhar a Clarinha fazendo uma das receitas favoritas dela de donuts, né? Que ela nos convocou para ajudar ela nessa missão. Vamos lá com a gente! Fala assim, Clarinha. Clarinha, eu posso comer doce. Eu posso comer doce.